Todos os dias empresas quebram. E uma das principais coisas que faz a empresa quebrar é não saber precificar corretamente seu produto. E eu te pergunto, então, tu sabe quais são os 3 principais meios de precificação e qual mercado cada precificação deve ser feita? A precificação, ela é o suprassumo de uma empresa. Se tu precifica errado, tu pode ter vendas, tu pode ter gestão e tu vai quebrar a sua empresa uma hora ou outra. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os 3 tipos de precificação e como e quando você deve utilizar cada um na sua empresa, beleza? Primeiro então a gente tem que entender que a precificação ela determina muito por mercado, né? Por exemplo, se eu tenho um commodity, eu tenho um tipo de precificação que eu tenho que fazer. Se eu tenho um serviço, eu tenho outro tipo de precificação que eu devo fazer. E tem vários, mas os 3 principais eu irei explicar para você. Então vamos para a tela do computador para a gente começar esse vídeo e você sair daqui sabendo o que é precificação e como precificar corretamente. Então, a gente tem 3 tipos de precificação principais: o por custo, o por mercado e o por valor. Cada um desses tipos de precificação, tu tem uma forma de precificá-los. Então vamos começar com o primeiro, que é a precificação por custo. A precificação por custo é a estratégia mais tradicional. Você calcula quanto custa para produzir e adiciona uma margem de lucro desejada. É simples e direta. Tá? Então vamos pensar aqui a precificação de custo. Vamos pegar um negócio bem simples, uma trufa, né? A pessoa vai vender um brigadeiro, vai vender uma trufa, etc. Ele vai lá comprar os ingredientes, vai dar R$100, ele vai fazer 10 brigadeiros, ele vai entender que ele tem R$10 por brigadeiro, né, de custo, e ele vai colocar uma margem em cima. Então eu quero ganhar 50% de lucro, né, 50% de markup no caso, eu vou vender por R$15. Então o meu custo foi 1, eu coloquei um valor em cima, né, que eu quero ganhar, a minha margem de lucro, eu vou vender nesse fator, eu vou vender nesse valor. Então como que a gente faz isso? A gente tem que ter todos os custos de produção, todos os impostos, todos os custos que a gente vai realmente montar nesse produto. Daí que a gente pode ter o custo direto e o custo indireto. Depende muito de como tu vai fazer o teu markup, né? Mas então vamos usar aqui como custo direto. Então vamos supor que eu vou vender uma camiseta, né? Então eu vou vender a camiseta, eu tenho o custo da malha, eu tenho o custo da costureira, eu tenho o custo da confecção, eu tenho o custo da mão de obra direta, né? Então o funcionário lá talhando, etc. Eu tenho o custo do fio, eu tenho o custo do transporte, caso eu pague o frete, eu tenho o custo do imposto. Então eu vou chegar em um valor, cheguei nesse tal valor. Daí eu vou colocar uma porcentagem em cima, e aqui se eu falo de custo direto, então vamos pensar em custo direto sendo assim: quando tu faz uma precificação por custo direto, é tudo que é utilizado para fazer aquilo. Então vamos supor que eu tenho um empregado meu que ele trabalha 100% do tempo talhando. Então ele tem um custo direto sobre aquilo. Mas vamos supor que eu tenho um empregado meu que ele faz o financeiro. Ele não é direto no produto. Então se eu faço uma precificação por custo direto, eu não coloco ele. Mas eu tenho que colocar uma margem que eu saiba que de acordo com o meu faturamento, eu vou conseguir pagar esse cara e ter um lucro no final do mês. Então eu vou ter que colocar um markup pensando nisso. É simples a ideia. Basicamente, vamos pensar que de custo fixo fora da minha produção eu tenho R$10.000 e eu sei que eu tenho que diluir isso aqui de algum jeito. Ou eu pego esses R$10.000 e lanço, por exemplo, nas 10.000 peças de roupa que eu produzi. Então vai ser R$1 por peça, né? 10 mil peças dividido por R$10.000 vai ser R$1 de valor por peça. E daí eu coloco um markup ali, que daí já vai ser o meu lucro, basicamente. Ou eu coloco um markup e depois com esse markup eu sei que eu vou conseguir pagar esses R$10.000 e passar para frente e ainda ter lucro. O markup basicamente é o custo em cima que eu vou colocar da produção. Então vamos aqui, vai ficar mais simples para explicar para vocês. Bora lá. Aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho um produto que o meu custo de produção é R$100. Então, ó, despesa de produção, materiais, imposto, etc, deu R$100. E eu quero ganhar 35% de lucro em cima. Então eu coloco um markup de 35% e eu vou vender por R$135, eu vou ter 35% de markup. Então a cada peça que eu vendo, eu tenho R$35 de lucro, né? De margem de lucro para ajudar na operação. Então mas vamos supor que meu produto é de R$126, 35% vai ser R$170. Né? Então eu vou ter R$44 de margem de lucro em cada peça que eu vender, em cada produto, em cada sistema, independente do que tu venda. Eu vou ter isso no lucro e daí com esse valor eu vou multiplicar esse meu lucro por quantas peças eu vendi. Então vamos supor que eu tenho
R$ 44 e eu vendi 100 peças, então eu vou ter de lucro no final do mês R$ 4.400. Com esses R$ 4.400, se eu fazer por custo direto, eu tenho que pagar tudo que não está envolvido nisso e me sobrar um lucro. Essa é a ideia da precificação por custo. Então aqui, como se fala, o preço é construído de baixo para cima. Eu vou gerar aqui um exemplo para a gente entrar um pouco mais na realidade. Então aqui o exemplo do Ibis, né? O Hotel Ibis, diária de quarto standard, é de R$180 a R$250 a diária, valor aproximado. Contexto de mercado. O mercado de hotelaria econômica é extremamente competitivo, com players buscando oferecer acomodações básicas e funcionais a preços acessíveis para viajantes que priorizam custo-benefício. A Ibis Budget, parte do grupo Accor, se posiciona nesse nicho, focando em otimização operacional e alta taxa de ocupação para garantir rentabilidade em um segmento de margens unitárias mais enxutas. A Ibis Budget aplica precificação baseada em custos como uma estratégia fundamental. Eles calculam rigorosamente todos os custos operacionais por quarto, incluindo manutenção, limpezas, consumo de água e energia, depreciação do imóvel, salários da equipe essencial e amenidades básicas. A esses custos diretos e indiretos é adicionada uma margem de lucro pré-determinada para cobrir investimentos e gerar retorno do investimento. Essa abordagem garante que cada diária vendida cubra os custos e contribua para a lucratividade, enquanto permite que a empresa mantenha preços competitivos no segmento econômico, onde a sensibilidade ao preço é muito alta. A padronização e eficiência dos processos são cruciais para o controle de custos e para a sustentabilidade dessas estratégias. Então aqui, por exemplo, ele está pegando todos os custos, tanto diretos e indiretos, ele vê quanto é, joga um markup em cima, então se é R$100 eu quero ganhar 40%, eu vou vender por R$140, cada quarto que eu vendo vai ser 40 pila e eu vou vender X quartos por mês, vou multiplicar por 40 e vai ser o valor que eu vou ter de lucro no final do mês. Então esse é o primeiro tipo de precificação. Segundo tipo de precificação, por mercado, né? Então tu define seu preço olhando para os vizinhos, analisa a concorrência e posiciona estrategicamente, mais barato igual ao mais caro. Então a precificação do mercado, basicamente, vamos pegar aqui, o nosso produto vale R$100, tem um competidor da que vale 90, competidor B que vale 120 e a média 105. Eu vou me posicionando e eu vou entendendo alguns tipos de estratégia. Se eu me posiciono muito baixo, eu estou fazendo uma estratégia de penetração, que é o quê? Eu estou ganhando no mercado com valor baixo. Então eu faço uma estratégia que às vezes eu não estou nem tendo lucro, eu posso estar tendo prejuízo, mas eu quero entrar no mercado e depois eu aumento o meu preço. Daí a gente vai crescendo aqui, eu tenho a estratégia de penetração até um certo nível, onde eu tenho uma estratégia de competitividade alinhada com a média do mercado, eu vou bater com os concorrentes, são um pouco mais caros que um pouco mais barato que os outros, tá tudo bem. E depois, se eu aumentar muito o meu preço, eu tenho uma estratégia premium, que é focar mais em qualidade e status. Aqui, a gente tem algumas coisas muito importantes para pensar. Se o teu mercado, isso aqui é muito importante, muitos empresários, eles fazem o preço por custo, e eles acham que é o certo. Então eles veem o custo dele e falam assim, não, eu tenho que vender por R$30 e eu vou vender desse jeito. Só que vamos supor que o mercado vende por 25. Se ele não tem uma diferenciação, se ele não tem um branding, se é basicamente uma commodity que ele está vendendo, por que vão comprar dele? Então, vários mercados, principalmente quanto mais o mercado ser uma commodity, quanto mais o mercado ser similar, não tem como tu fazer por custo, tem que fazer por mercado, porque o mercado não vai te aceitar, né? Tu tá fazendo o mesmo produto, tá querendo cobrar mais caro porque os teus custos são maiores. Tipo assim, ninguém vai comprar de ti só porque achou você legal, entende? Então assim, ó, se o mercado é uma commodity, se o mercado são mercados de muito produto, pouca variação de brand, etc, é quase tudo a mesma coisa, tu tem que trabalhar com preço por mercado. Tipo assim, não adianta tu fazer custo por custo. O teu custo tá nem aí. Tu tem que entender quanto o mercado vende. Então, vamos supor, eu tô vendendo um sistema igual a todos os outros, né? Eu fiz ali, copiei um sistema igual a todos os outros e os meus concorrentes vendem por R$100. Pô, se eu tentar vender por 130, 140, por que vão comprar de mim? Se é a mesma coisa, se não tem nenhuma diferenciação. Vamos pensar em ferro, vamos pensar em, né? Quanto mais commodity possível, por que vão comprar de mim se eu sou mais caro? Tu tem que entender que o mercado é esse valor e dentro desse mercado tu tem que conseguir se acertar para fazer um preço e ter lucro. Ou tu nem joga, ou tu sai do mercado, não adianta entrar. Tem mercados que não suportam precificação por custo e por valor, só precificação por mercado. Então tem que cuidar muito que o mercado está entrando, porque se tu entrar no mercado que a precificação é por mercado e tentar fazer por custo ou por valor, tu vai quebrar se tu fazer um valor mais alto, certo? Então tem que pensar muito nisso.
Vamos gerar um exemplo aqui. Então vamos aqui, ó, MS metformina, né, um remédio. No mercado farmacêutico, após a expiração da patente, que é uma barreira de entrada, que eu falei em outro vídeo do o que diferencia uma empresa de um império, esse é o vídeo, é o melhor vídeo que eu já fiz, eu acho. Vocês devem ir lá ver, que fala sobre isso. Após a expiração da patente de um medicamento de marca, como a Glupage, original da metformina, o cenário se torna altamente competitivo, porque várias empresas vão fazer a mesma coisa e é o mesmo produto. Então, se eu tenho um custo mais alto, ferrou. Eu tenho que ver o valor de mercado e conseguir ter lucro com aquilo ali. Várias indústrias farmacêuticas genéricas podem produzir e comercializar suas próprias versões bioequivalentes. A eficácia e a segurança são as mesmas do medicamento de referência, mas o preço é o principal diferencial para os consumidores e o sistema de saúde. Então, assim, caiu a patente, eu tenho vários medicamentos iguais, ninguém vai comprar de mim se eu for mais caro. Então, eu tenho que ter o valor mais barato ou um valor atrativo ali para competir no mercado. Não adianta eu fazer o meu custo e descobrir que eu preciso disso. Não, tem que valer de acordo com o mercado. E o último tipo de precificação, por valor. Aqui a gente entende que é uma precificação desassociada do custo, né? O cliente paga pelo quanto ele sente que o produto vale, pelos benefícios intangíveis e pela marca. Então aqui a gente vai para mercados que tem alto branding, mercados de serviços, né? Não se tu consegue fazer um brand no serviço ou serviços muito específicos, mercados de consultoria, mercados de mentoria, que tem autoridade, etc. E o que tu fala? Aqui não importa quanto custa para tu fazer, importa quanto tu consegue fazer as pessoas pagarem para ti. Então, tem alguns jeitos de construir valor, né? Que, por exemplo, aqui, vamos supor que aqui tá falando de um produto de custo R$50 e o meu preço é 50, tô com margem zero, né? Eu vou subindo aqui, consigo desenvolver um brand e uma autoridade, certo? Então aqui eu tô com uma margem de 196%, né? 148 de R$50. Vou subindo mais, escassez e exclusividade. Vou subindo mais, eu faço uma experiência premium do meu produto. Vou subindo mais, tem uma conexão emocional profunda. Então é um produto que eu tenho de custo R$50 eu vendo por 400, porque a minha margem está em R$700, mas os caras querem comprar de mim. E existe, pode pensar, veio na minha cabeça, Cop Stanley, tem a Apple, tem vários produtos que, cara, eles estão nem aí pro custo deles, porque eles estão vendendo uma experiência, estão vendendo um brand, estão vendendo um sentimento, então ele descola do que as pessoas realmente precisam vender. Eles descolam realmente o que as pessoas pagam. Então, assim, aqui são alguns mercados que tu pode entrar que, tipo assim, tu não precisa pensar no custo, tu não deveria pensar no custo, né? Fazer um por custo ou por mercado. Tu tem que fazer por valor, né? Então, se tu consegue criar várias alavancas, várias barreiras ali para tu conseguir aumentar o teu valor, melhor ainda. Então, vamos para o exemplo do por valor. E aqui a gente tem que entender que o mercado por valor, tirando os commodities muito fortes, sempre dá para tentar fazer. Tem mercados mais fáceis, tem mercados mais difíceis, mas tu construir uma marca, tu construir uma autoridade, tu construir um mecanismo único, tu construir uma nova proposta, tu construir tuas barreiras de entrada, cara, tu consegue fazer aqui e daí tu vai ter uma empresa muito mais saudável, porque vamos supor uma empresa que eu giro, pensando na mesma quantidade, vamos supor uma empresa que eu giro com 15, 20, 30% de margem, uma empresa que eu consigo girar com 100, 150, 200, 300 de margem. É muito diferente, né? Óbvio que tem algumas commodities, a margem é muito menor, mas a quantidade é muito maior, daí elas se equivalem. Mas então vamos lá. Tesla Model S, me deu aqui de exemplo, né? Então tá falando que é $90 mil nos Estados Unidos. A Tesla atua no mercado de veículos elétricos de luxo e alta performance, um segmento caracterizado por consumidores que valorizam inovação, tecnologia, sustentabilidade, design premium e um status diferenciado. A empresa não apenas vende carros, mas uma visão do futuro, um estilo de vida e uma experiência digital integrada, com forte reconhecimento de marca e uma comunidade de usuários reais. Por exemplo, a Tesla, os carros dela são muito mais caros que o da BYD, por exemplo, são muito mais caros que outras marcas. Por quê? Porque ele não está agregando a custo, ele está agregando a valor. Ele tem um produto, tem uma marca diferenciada, uma das primeiras marcas do mercado, e ele roda aquilo ali e ele resolveu fazer precificação por valor. Por exemplo, carros populares, eles já têm uma precificação por custo, né? Então vamos supor, um Polo, um Gol, esses carros de entrada, eles pegam ali, eles têm uma precificação por custo, por quê? Porque tem concorrentes, né? Então, sei lá, o Polo e a HB20, não sei se é esse concorrente, vamos supor, Polo e HB20. Se eu coloco uma precificação do Polo por valor, os caras vão comprar um HB20, entendeu? Então o Polo fica 130 mil, HB20 110. Cara, vou comprar HB20. Mas aí agora uma Ferrari ou uma Lamborghini. A diferença é 500, 600, 700 mil.
as pessoas vão comprar o que eles mais gostam. Por quê? A precificação aqui já é por valor. Por quê? Porque a marca criou várias outras coisas que o custo não está envolvido nessa operação. Então, isso aqui são 3 tipos de precificação que você tem que entender para o teu negócio e ver qual precificação tu tem que usar no seu negócio. Então é isso. Se tu chegou até aqui, por favor, se inscreve, compartilha, curte e comenta. Pô, sei lá, uns 17 minutos de vídeo. Comenta aí, fala alguma coisinha. Tamo junto. Abraço. Até mais.